Olá, eu sou Marcelo Trigueiros, advogado. A medida provisória número 936, que permite a suspensão ou redução temporária de salários durante o período de pandemia do coronavírus, foi convertida em lei. Mas a lei número 14.020 de 2020, ela não se limita a repetir os termos da medida provisória. Ela apresenta algumas novidades e, veja só, parte delas até favorável, positiva para os trabalhadores. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco melhor, vou fazer um apanhado geral das 7 principais mudanças trazidas pela Lei 14.020 e mais um bônus aí, uma 8ª questão que coloca fim a uma discussão jurídica aí que foi criada pelo presidente Bolsonaro. Me acompanha nesse vídeo que eu explico direito. Bom, primeira coisa a deixar claro, a medida provisória 936, ela estabelecia um prazo, um limite para a suspensão dos contratos de trabalho e dos salários, que era de 60 dias. Redução de salários, 90 dias era o prazo, o limite máximo fixado pela MP. A Lei 14.020, ela permite que o governo crie um decreto aumentando esses prazos, tá? Porém, até a data que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 12 de julho, a lei foi criada no dia 6 de julho, não saiu ainda esse decreto. Eu até esperei uns dias para gravar, para colocar esse vídeo no ar, imaginando que sairia, era expectativa, acho que de todos aí no meio jurídico, dos empresários, que esse decreto saísse, mas por enquanto não saiu. Então, até este momento, prazo para suspensão de contrato de trabalho e de salários é de 60 dias e de redução 90 dias, tá? A qualquer momento pode sair esse decreto e aí eu coloco no ar um vídeo novo falando especificamente sobre isso. Segunda questão aí importante que mudou, e essa sim positiva para as trabalhadoras gestantes, tá? Uma dúvida que surgiu com a publicação da medida provisória 936 é se a redução ou suspensão poderia ser aplicada às empregadas gestantes. Eu já publiquei aqui no canal um vídeo onde me manifestei no sentido de que sim, tá? Isso poderia ser feito e a lei está confirmando isso, tá? O contrato da gestante pode ser suspenso ou salários reduzidos. Mas o que tem de novo na Lei 14.020? Ela cria algumas garantias que, pelo menos do ponto de vista legal, teórico, formal, elas vão eliminar alguns riscos que a suspensão ou redução do salário da gestante trazia, pelo menos até esse momento. Que riscos eram esses? Como eu falei no outro vídeo que eu publiquei anteriormente aqui, na prática, o cancelamento da suspensão ou redução e transformação em uma licença maternidade, caso a mulher entrasse no período aí de dar à luz, seria difícil, tá? Teria algumas dificuldades de ordem prática. A lei, ela cria um mecanismo, tá, que interrompe a redução ou suspensão assim que a mulher entrar nesse período de licença maternidade, automaticamente, de acordo com a lei, né, será devido para ela o salário maternidade, e aí o que é mais positivo, né, eliminando aí uma das dúvidas, um dos problemas que tinha até o advento da Lei 14.020. O salário maternidade vai ser calculado sobre o salário da mulher anterior à redução ou suspensão de salários, tá? E que era um problema de ordem prática e que tinha o risco da mulher receber um salário maternidade inferior ao que ela teria direito se os salários não tivessem sido reduzidos ou suspensos. Importante, essa garantia ela se aplica também para o homem ou a mulher que adotarem uma criança no período aí da pandemia. Bem, outra questão relacionada à empregada gestante. Também foi dirimida, foi solucionada uma dúvida a respeito da estabilidade dela, tá? Muita gente perguntou, muitos clientes, muitas empresas, muita gente aí da audiência, né, do canal Explicar Direito vinha me perguntando, bom, o que acontece com a estabilidade da gestante? É só a legal que começa com a confirmação da gravidez e termina no 5º mês após o parto? É só aquela que havia sido criada com a redução ou suspensão de salários? Elas são concomitantes, elas são somadas? E a Lei 14.020, ela adotou esse último critério, tá? É o mais favorável
nesse contexto para a empregada gestante. Ela tem garantido o emprego na estabilidade desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto, e a partir daí é que começa a contar a estabilidade decorrente da redução ou suspensão dos salários. Então é uma garantia ampla, positiva para a empregada gestante. Uma outra situação, uma outra dúvida que foi solucionada com a Lei 14.020 é a situação do empregado que recebe um benefício de aposentadoria do INSS. Como eu também expliquei num vídeo que publiquei anteriormente aqui no canal, a medida provisória número 936, ela vedava o pagamento do benefício emergencial para o empregado aposentado que tivesse o salário reduzido ou suspenso. Saiu depois disso uma portaria do Ministério da Economia que foi além e que proibiu a própria realização do acordo de redução e suspensão, já que esse empregado ficaria sem o benefício emergencial. Qual que é a grande novidade da Lei 14.020 em relação a isso? Ela permite, tá, que seja feito o acordo de redução ou suspensão com o empregado aposentado, mas, se isso for feito, o empregador vai ter que pagar para ele um valor equivalente ao benefício emergencial que seria devido pelo governo, tá, para as outras situações de redução ou suspensão de salários. Puxa, mas se o empregador ele vai ter que pagar um valor equivalente ao benefício, qual a vantagem que a empresa tem de fazer a redução ou suspensão nessa situação? Ora, o valor do benefício, geralmente, ele é inferior ao valor do salário do empregado. Então, só isso já pouparia aí, gastos para a empresa. Além disso, a ajuda que o empregador tem que conferir ao empregado aposentado durante a redução ou suspensão dos salários, ela tem uma natureza indenizatória. Isso significa que sobre ela não tem incidência de FGTS, de INSS, de férias, de 13º, e isso também é uma economia grande para a empresa e que vai permitir, então, que os contratos de empregados aposentados sejam reduzidos ou os salários suspensos, né? Uma outra mudança importante que veio aí com a Lei 14.020. A MP, a medida provisória, ela estabelecia que o acordo individual para redução ou suspensão de salários podia ser feito em apenas algumas faixas salariais. Tá? Para quem recebia salário de até R$ 3.150 ou para quem recebesse acima de 2 vezes o teto de benefício do INSS e tivesse diploma de nível superior. Para os demais trabalhadores, só podia ser feita a redução salarial de 25%. Ou negociação coletiva para uma redução ou suspensão de salários maior, né, mais ampla. Bem, a Lei 14.020, ela estabelece algumas diferenças aí de faixa salarial. Ela coloca, em primeiro lugar, que o acordo individual para redução ou suspensão de salários pode ser feito para empregados que recebam salário igual ou inferior a R$ 2.090, no caso de empresas que tiveram em 2019 faturamento, receita bruta, superior a R$ 4.800.000. Já para os empregados que têm um salário igual ou inferior a R$ 3.135, que trabalhem para empresas que tiverem receita bruta igual ou inferior aos R$ 4.800.000, também pode ser feito acordo individual para redução salarial de 25%, 50%, 70%, suspensão de salário também, tá? E também para aquele caso, aquela mesma situação lá que a gente chama tecnicamente de hipersuficiente, né? O trabalhador que recebe acima de 2 vezes o teto de benefícios do INSS e tem diploma de nível superior. Esse também pode fazer aí qualquer acordo aí desse tipo de redução ou suspensão de salários. Poxa, e os empregados que não estão enquadrados em nenhuma dessas situações, eles não podem fazer nada disso? Podem. Podem fazer a redução salarial de até 25% e, importante, aí mais uma novidade da Lei 14.020. Se eles não sofrerem prejuízo
com a redução ou suspensão de salário, prejuízo pecuniário, também pode ser feita a redução ou suspensão. E como que seria que eles não teriam prejuízo? Bom, tem que ser somado o benefício emergencial pago pelo governo, mais a parte do salário que a empresa se comprometer a pagar e mais uma ajuda compensatória com aquela natureza de indenização que eu mencionei agora há pouco. Se somando tudo isso, o empregado não tiver prejuízo, mesmo que eles não se enquadrem naquelas faixas salariais que eu mencionei anteriormente, pode ser feito acordo de redução ou de suspensão de salários. Outra questão importante, tá? Pela medida provisória, os trabalhadores que tivessem os contratos e os salários suspensos, eles já poderiam contribuir para o INSS de forma facultativa. E para que fariam isso? Para manter a condição de segurado, contagem de tempo de serviço, tá? Para fins depois, né, futuramente, claro, de aposentadoria. E a lei, ela confirma, ela mantém isso e cria algumas faixas diferentes, alguns percentuais diferentes de contribuição para o INSS de acordo com o salário recebido pelo empregado. Então, para quem tiver o contrato suspenso, é interessante consultar um advogado para ver como que mantém os recolhimentos para o INSS nesse período para contar como tempo de serviço de acordo com essas faixas salariais que estão e de percentual de recolhimento que estão previstas aí na Lei 14.020. Outra questão muito importante, essa é uma novidade curiosa, acho que vai beneficiar aí muita gente, né? Empregados que têm empréstimos, financiamentos, cobrança de cartão de crédito, arrendamento mercantil cobrados em folha de pagamento e que tiverem os salários reduzidos, suspensos, eles vão ter direito à repactuação das condições aí negociadas com as instituições financeiras, podem ter direito a um período de carência, tá, de até 90 dias, e não só quem tiver o salário reduzido ou suspenso, mas veja só que interessante, quem tiver o diagnóstico confirmado de coronavírus também pode ser beneficiado com essa repactuação ou carência, e também quem for demitido, tá, durante esse período aí da pandemia, pode se valer também desses benefícios aí em relação a empréstimos descontados em folha, financiamentos e outras operações financeiras. Uma outra situação, uma novidade aí bastante positiva da Lei 14.020, ela cria uma garantia provisória de emprego, uma estabilidade para os trabalhadores portadores de deficiência. Ela estabelece que até o final aí do período de pandemia, que está fixado por enquanto, né, no final do ano de 2020, esses trabalhadores não podem ser dispensados sem justa causa. Tá? E isso independentemente se eles vão ter os salários reduzidos, suspensos, não, é uma garantia mais ampla, uma estabilidade provisória. Então, como falei, essa é uma alteração muito positiva da Lei 14.020. Então foram aí, eu listei as 7 principais alterações e novidades da Lei 14.020. Como eu mencionei lá no início, ainda tem um bônus, né? Essa lei, ela soluciona uma dúvida jurídica que surgiu a partir de uma entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deu ainda no início aí do período de pandemia, em que ele falava que, puxa, olha, os governadores eles estão mandando fechar tudo, eles estão suspendendo as atividades econômicas e tal, eles que vão ter que pagar a conta das empresas que demitirem os seus funcionários, tá? Os governos estaduais, governos municipais. Em que o presidente Bolsonaro se baseava para dizer isso? Há um artigo na CLT, um artigo muito antigo, que fala no chamado fato do príncipe, tá? Veja só que expressão curiosa. E a interpretação jurídica do presidente era de que esse dispositivo se aplicaria a essa situação e que, enfim, as empresas ficariam desoneradas disso e os governos estaduais e municipais teriam que pagar a conta de dispensas. Eu até recebi muitas consultas aí de clientes, de empresas, perguntando, puxa, isso aí está correto? O presidente está certo, não está certo? O que a lei fala em relação a isso? Não está certo, tá? Não se considera para
os fins da previsão do fato do príncipe, esses benefícios que estão previstos na CLT, não se considera que esse período aí da pandemia do coronavírus se enquadra nessa situação. Então, não adianta empresas quererem jogar a conta para o governo. Houve até um caso de uma rede de churrascarias aí grande que aplicou aí esse dispositivo e deu, enfim, uma repercussão danada na mídia, tá? E prejudicando certamente a imagem dessa empresa, além das sanções que foram impostas pela Justiça do Trabalho, tá? Que, enfim, está de olho nisso, inicialmente cancelou aí as demissões, tá um rolo jurídico danado, mas de todo modo não se aplica o tal do fato do príncipe à situação aí da pandemia de coronavírus. Bom, eu me limitei nesse vídeo a falar sobre as novidades, as principais novidades, aliás, trazidas pela Lei 14.020. Não dá para falar de tudo aqui, já ficou um vídeo bastante extenso. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade para me perguntar. E aos poucos eu vou colocando no ar novos vídeos aqui com drops, né, com pedacinhos dessas alterações que eu já mencionei aqui, sobre outras que eu ainda não mencionei. Vamos acompanhar o que acontece também em relação aí à possibilidade de prorrogação aí das suspensões e reduções salariais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no canal Explicar Direito para acompanhar mais vídeos sobre a pandemia e sobre questões trabalhistas, e um grande abraço virtual aí a todos. Até mais, tchau, tchau.